Fala pessoal, e aí, beleza? Lucas aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um padrão de resiliência, né, que é muito conhecido e muito utilizado em arquiteturas distribuídas, principalmente, que é o padrão, né, o pattern ali, retry, né, que é retentativas. Então, pode parecer simples, inclusive, é um padrão que, como eu disse, é extremamente difundido e muito utilizado, né, com o objetivo aqui de tentar, né, remediar uma possível falha ou é, retentar algum tipo de situação ali que foi gerada por uma falha ali transitória, né? Então, essa palavra transitória até é um gancho importante para a gente entender quando a gente deve utilizar ou não o retry, né? Que existe a diferença das retentativas aqui por conta de falhas transitórias e os casos de falhas permanentes, que é onde a gente não deve aplicar o modelo de retry. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco mais sobre o retry, né? Mas de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Porque quando eu falo de retry, pô, a gente vai responder ali, o que é retry? Retry é basicamente retentar ali, mas quais os tipos de retry que nós temos, né? Será que é simplesmente só bater ali no nosso servidor que está fora ou algo assim? Será que é só isso? Mas existem algumas implicações aqui por trás do retry, né, que se utilizado de maneira incorreta, a gente pode até mesmo degradar o serviço que está fora ali, né? Então, voltando e resumindo aqui o que eu falei, o retry ele é utilizado principalmente ali quando há problemas de rede, né, falha de comunicação, e a gente utiliza a fim de remediar um possível problema, né, na possibilidade ali da comunicação que uma vez foi perdida, ela voltou a ser restabelecida. Então não exige aqui uma interação do usuário para tentar resolver o problema. Então vamos lá. O retry, existem alguns tipos, né? E aí eu vou passar por cada um deles e vou explicando aqui para vocês. Retry, como eu já falei, ele é retentativa, é tentar ali novamente uma transação que devido a uma falha ali que aconteceu em uma comunicação, seja essa HTTP ou uma comunicação com um message broker ou até um banco de dados, eu vou retentar ali na possibilidade de que aquela transação ela ocorra, né? Então, mas existem alguns modelos, né, de retentativas que a gente acaba não falando tanto ou basicamente acaba utilizando só alguns modelos como esse modelo aqui, que é o modelo de retentativa fixa. Então, no modelo de retentativa fixa, o que é que nós temos, né? Nós temos um cliente aqui, eu exemplifiquei como um cliente, chamando minha API, seja essa API qual for, pode ser uma API de atualização de saldo, pode ser uma API de consulta ali de produtos ou etc. E nesse modelo fixo de retentativas, nós temos que nosso cliente, ao fazer um request, ele vai ter um retorno ali, tipo, dizendo, o servidor está indisponível, não tive um retorno do meu servidor. E aí, o que é que eu faço nesse momento? No modelo fixo, a gente define um tempo de espera ali para que a retentativa ela volte a acontecer. Então, nesse caso, nós definimos aqui um tempo fixo de 100 milissegundos. Então, o que é que vai acontecer? A cada retentativa, eu vou aguardar 100 milissegundos ali no processo e vou esperar 100 milissegundos e vou tentar novamente. Para que eu faço isso? Para que não exista uma rajada ali de tentativas, utilizando, por exemplo, um pooling da vida em um broker de mensageria ou algo do tipo, e o broker ali, por exemplo, estiver fora, eu não fico lá tentando insanamente. Então eu aguardo 100 milissegundos e vou fazer uma nova tentativa até que eu tenha aqui um retorno positivo, tá? Vale ressaltar a importância aqui também do controle de retentativas, né? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é importante ter em mente que, a depender da situação, não vale a pena ficar retentando. Então, nossa, tenho 20 minutos aqui retentando e meu servidor não voltou. Será que vale a pena eu continuar retentando? Então são definições que vão de acordo com as regras de negócio, criticidade, entre outras coisas, né? Então isso é muito importante definir, né, no momento que a gente define ali o tempo e as regras, né, o número de tentativas máximas e o tempo de espera ali para um modelo
de Fixed Retry aqui, que é o modelo fixo de retentativas. Então, evoluindo do modelo fixo de retentativas, aqui eu tenho um bloco sempre igual de espera nas retentativas, né? Então a gente consegue evoluir isso para aumentar de maneira gradual a minha espera, né? Que é o modelo incremental. Então a cada retentativa agora eu vou multiplicar a minha tentativa aqui pelo meu tempo. Então, por exemplo, nesse caso aqui de 100 milissegundos, o que é que nós teríamos aqui? Então, a cada tentativa do meu cliente, ele fez a primeira requisição, teve o padrão ali de 100 milissegundos de retorno. Em seguida, ele vai fazer uma nova requisição. Se o meu servidor ainda estiver fora, e a minha tentativa ali já é a segunda retentativa de processo, eu vou multiplicar essa segunda retentativa pelo número default do meu delay aqui, da minha espera. Então eu vou aumentar isso aqui gradualmente. Então a cada retentativa eu aumento mais 100 milissegundos. A cada retentativa eu aumento mais 100 milissegundos. Isso faz com que o meu serviço ele aumente o tempo de espera, né, conforme eu vou tendo ali um retorno negativo ali do meu processo, né? Nesse caso a gente tem um incremento ao longo do processo aqui, né, no nosso delay. Então aqui eu agora tenho o modelo de exponencial backoff, que é basicamente um aumento exponencial aqui no número de retentativas durante o tempo. Então, diferente do anterior, que eu vou incrementando a mesma quantidade, né, de tempo a cada retentativa e eu vou aumentando isso progressivamente, aqui eu vou aumentando exponencialmente. Inclusive, se vocês forem ver aqui, eu deixei até o gráfico aqui mostrando como é que vai funcionar o aumento, né? Aqui para a versão exponencial backoff, diferente da minha versão aqui incremental, né? Se vocês forem ver, eu tenho praticamente uma reta aqui aumentando aos poucos, diferente daqui, que ela vai aumentando aqui aos poucos e chega um momento que ela vai aumentar exponencialmente aqui de acordo com a quantidade de retentativas que eu tenho. Então, o que é que isso gera, né? Então, na primeira retentativa, e aqui eu coloquei a definição do tempo que a gente tem, né, com a fórmula aqui de exponencial backoff, que é basicamente o meu tempo, né? Eu botei já os 100 milissegundos aqui multiplicado por 2 elevado aqui a quantidade de retentativas que eu faço, né? Então, o que é que vai acontecer no final das contas? Meu cliente tentou, bateu na minha API, teve um status servidor indisponível. O que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar os meus 100 milissegundos vezes 2 por 0 aqui, que eu vou ter o valor 1, que foi a minha primeira retentativa. Então, 2 elevado a 0, 1. E aí eu multiplico aqui pelo 100, que eu vou ter os 100 milissegundos, que é a primeira tentativa. Então, eu aguardo meus 100 milissegundos de fato. Já na segunda retentativa, o que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho a nova requisição, um novo response aqui informando que o servidor está indisponível, e com isso, agora eu tenho a minha primeira tentativa aqui de processo, né? Na verdade, minha segunda tentativa de processo, e aí eu multiplico isso aqui por 2 elevado a 1, que vai dar os meus 200 milissegundos. Se a gente observar, olhando aqui o modelo incremental, eu tenho também, né, a progressão, né? Nas duas primeiras tentativas aqui, eu tenho uma progressão, 100 milissegundos, 200 milissegundos, então aqui seria 300 milissegundos o próximo, porque ele incrementa de maneira aqui igual a cada tentativa. Então, já no exponencial backoff, a gente já começa a mudar. Usando aqui a mesma fórmula, na terceira vez que eu vou tentar processar, eu já tenho uma diferença em relação ao valor aqui anterior, que basicamente eu dobrei o valor. Então, eu tenho meus 100 milissegundos multiplicado por 2 elevado à minha terceira tentativa aqui, que é o número 2, que eu vou ter 400 milissegundos. Com isso, o que acontece, né? Eu não estou aumentando de maneira progressiva, ali, somando o valor anterior e aumentando. Eu estou aumentando ainda mais o meu tempo conforme eu percebo que o delay, que o erro ainda está acontecendo. Essa é a forma correta de se dizer. Então, o que é que eu vou ter aqui na próxima? Eu vou ter 800 milissegundos, por quê? Porque 100 vezes 2 elevado a 3 aqui,
né, eu vou ter 8 aqui nessa conta, vezes 100, eu tenho os 800 milissegundos. Então, se você observar, diferente da proposta anterior, que eu aumento 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 milissegundos de espera, na exponencial eu aumento mais, porque eu entendo que conforme eu estou tentando, eu estou recebendo negativa. Porque eu vou tentar no mesmo tempo se não está resolvendo? Então eu vou aumentando progressivamente o tempo, exponencialmente o tempo, melhor dizendo, e aí eu vou fazendo com que o meu serviço, o meu processo espere ainda mais, em vez de ficar batendo ali o tempo todo ainda ali no meu serviço, né? Então é isso que acontece até que a gente tem aqui um response. Então é importante também aqui definir um delay máximo, né? Porque a depender do tempo, vamos supor que um serviço passe 20 minutos ali, né, fora do ar, e o delay ele vai aumentando ali infinitamente, exponencialmente, né? E se eu não controlar isso, nosso serviço vai acabar esperando muito para processar novamente, porque acumulou bastante o tempo. Olhando esses 3 cenários, que é o modelo fixo de retentativa, o modelo incremental aqui, né, e o modelo exponencial backoff, né, nós já temos aqui uma estrutura de retry, né, que foge um pouco ali do padrão. Mas em todas essas 3, nós temos um cenário que pode piorar a situação, né, gerando efeito em cascata aqui, que é o quê? Né? Independente aqui, né, do cenário, se vocês observarem, vamos trazer agora para uma visão de microserviço, né, onde a gente tem um ambiente muito grande aqui. Eu fiz um desenho aqui para a gente falar sobre isso. Então vamos supor que agora o nosso cliente ele tem múltiplas réplicas, né? E nesse contexto de múltiplas réplicas, eu tenho todas essas réplicas fazendo retentativa e tentando se comunicar aqui com a minha API, que é o meu server, né? Então, o que vai acontecer? No modelo fixo, a cada 100 milissegundos, eu vou ter, por exemplo, aqui, 500 réplicas tentando se comunicar com o meu servidor. Então, isso gera um conceito chamado, que a gente conhece como retry storm, que é uma tempestade, literalmente, de retentativas acontecendo ao mesmo tempo, o que pode agravar a situação aqui, né, e piorar aqui os processos subjacentes. Tendo isso em mente, nós percebemos que existe um problema ainda, né, principalmente falando de ambientes de microserviços, de ambientes com arquitetura distribuída. Então, como é que a gente consegue resolver isso, né? Eu até deixei uma dica já aqui, que eu estava fazendo um exercício anteriormente, mas se a gente observar, em todos esses modelos, independente, como eu falei, a gente vai ter as retentativas acontecendo. No exponencial backoff eu vou aumentar o range de espera, mas quando a espera finalizar, todas as minhas retentativas vão acontecer da mesma forma, dos meus 500 pods, minhas 500 réplicas ali. Então, para resolver isso, nós temos um conceito de exponencial backoff somado aqui ao modelo de jitter, né? E aí tem alguns modelos de jitter, eu vou falar ele num contexto mais geral, utilizando inclusive o modelo full jitter aqui, mas o conceito de jitter aqui é que a gente acrescente, né, na nossa fórmula aqui de exponencial backoff, né, uma definição randômica, né, a fim de quê? De que nem sempre o meu valor ele seja fixo. Ele nem sempre vai ser uns 100 milissegundos, depois 200 milissegundos, depois 400 milissegundos. Então eu começo a tratar, né, nas minhas réplicas de maneira randômica. Eu utilizo o exponencial backoff para definir aqui o meu tempo e a minha progressão de delay, mas eu utilizo um fator randômico aqui para evitar o retry storm, que foi o que a gente comentou de várias réplicas indo ao mesmo tempo ali no meu servidor e batendo lá insanamente. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente reduzir aqui o efeito cascata que eu havia comentado. Então, como é que acontece agora? Então, utilizando o jitter, a gente coloca um exponencial aqui, na verdade, um fator randômico, né, que vai de 0 a 100. Tem outros algoritmos de jitter também, estou usando o full jitter aqui.
Mas é importante você saber o conceito aqui, né? Então, eu coloco aqui um fator randômico, né, a fim de que o meu valor agora, no meu exponencial backoff, né, ele é a minha base final, né? E no meu valor randômico ele vai começar do valor de 0 ao valor do exponencial backoff definido naquele momento. Então, por exemplo, se minha primeira requisição acontecer, diferente do modelo exponencial backoff puro, sem o jitter, eu vou ter um retorno de 100 milissegundos, certo? Já aqui, incrementando o fator randômico, eu posso ter valores entre 0 e 100 milissegundos. O que isso gera? Isso gera, né, a possibilidade aqui de cada uma réplica pegar um tempo diferente, fazendo com que todas as minhas tentativas de requisição aconteça em momentos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos voltar aqui para o desenho anterior, então se eu tenho aqui N réplicas batendo, né, e ela está fazendo as retentativas dela, a minha primeira ela vai receber, por exemplo, 67 milissegundos, porque vai estar entre 0 e 100 milissegundos. A segunda ela pode receber 87 milissegundos. A terceira aqui, o C, eu posso ter, por exemplo, 100 milissegundos. Né? Então, a cada tentativa, eu tenho um valor diferente para cada uma das minhas réplicas aqui, reduzindo a possibilidade aqui de retry storm. A gente praticamente mata aqui essa possibilidade, fazendo com que a sobrecarga no servidor ela reduza, né? Porque a gente não vai ter a mesma quantidade acontecendo ao mesmo tempo ali. Então, em milissegundos diferentes, eu vou ter agora, em vez de eu ter 500 réplicas batendo no mesmo milissegundo, eu tenho, por exemplo, 3, 4 réplicas. No próximo milissegundo eu tenho mais 4, 5 réplicas. Então, eu consigo randomizar a minha consulta, não consulta, mas a minha retentativa de comunicação aqui com o meu server. Tá? Então, isso aqui é muito interessante, assim, analisando bem, né? E isso vai acontecer, eu acabei não falando, mas isso vai acontecer até que nós tenhamos aqui, né, um retorno 200, né? E é super importante, né, vale ressaltar que nós devemos sempre ter aqui configurado também um tempo máximo de retentativa. Então, eu posso ter aqui um max delay, por exemplo, que vai ser aqui, sei lá, vamos supor que seja 30 milissegundos. Vou botar aqui 30 mil milissegundos, que é igual a 30 segundos aqui, ó. Legal, ó. Ele já calcula aqui pra gente. Mas esse pode ser o meu limite. Então, assim, é importante essa configuração para a gente saber aqui até onde a gente pode ir, né? Então, eu não quero e não desejo que meu tempo ele cresça também muito, porque na hora que meu servidor voltar, aquela determinada requisição ela vai estar esperando lá ainda parada, fazendo com que aumente a latência, né? Entre outras coisas. Então, o retry ele pode ser utilizado da maneira correta, né? Desde que você escolha a estratégia correta de utilizado, né? Não é literalmente só deixar, tá dando erro, só vou logar lá no meu serviço e ele vai continuar batendo lá. Pô, vamos tentar implementar pelo menos um modelo fixo de espera ali de retentativa, né? Fazendo com que pelo menos eu espere um pouco em vez de ficar insanamente ali batendo no meu servidor, né? Gerando um possível problema, né? Então, é isso que eu queria trazer aqui para esse vídeo hoje com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e vamos lá. Valeu!